Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 99, História da Moda, segunda parte, 2026. Na aula passada, nós demos a aula sobre a Idade da Pedra até a Grécia. Hoje nós vamos ver a Roma e vamos ver se nós conseguimos alcançar o esplendor renascentista. Ok, o que a roupa revela? Se você visse alguém numa toga hoje, o que você pensaria? E se visse espartilho e golas gigantes? Na verdade, parece tão comum isto, não é? Então, bizantino, toga. Tá meio grego a coisa? Tá, vamos ver alguma coisa assim. A toga pura branca do cidadão comum e a toga praetexta. Deixa eu procurar aqui, escrever toga praetexta, para te mostrar. Regras rígidas, Roma, toga pura, e a toga praetexta e a toga picta. Imagens. Apareceu até o pula. A toga praetexta, acho que vou abrir uma nova aba, porque daí eu consigo ampliar bastante, só um pouquinho. É uma toga branca, sem bordas, é para o cidadão comum. Não estou conseguindo ampliar, poxa, o que aconteceu? Que a gente clica aqui e a gente abre uma nova página, né? Aqui, ótimo. Vamos ver se consigo. Volta. Agora vai. Tá no Pinterest. Beleza. Vou botar assim. Não deu. Esse aqui, então. Esse é ótimo. Vou ter que acessar. Que droga. E Facebook? Olha a toga. A toga romana. Desenhei, sim, é verdade. Até a França. Nós vimos Egito Antigo também. Acho que você iria falar de Roma hoje. Exatamente. Tô no Google, eu acho, mas é estranho, tá funcionando e é estranho, porque eu clicava e ampliava. E agora não tá assim. Então era mais fácil antes. Agora eu não tô conseguindo abrir uma nova... aqui, ó. Vamos baixar a imagem, é mais fácil. Baixei. Então vamos ver a imagem. Lá no Fotos. Aí vocês vão ver o que meus alunos usaram e pesquisaram, né? Porque nas fotos aparece. Olha meus alunos aí, que legal. Alguns. Mais um aluno meu. Baixado. Cadê? Downloads. Ué, não baixou. De novo. Baixar imagem. Não baixou. Uma coisinha complicada. Vai ter que ser assim mesmo. Tá. Olha, a toga branca, também chamada de cândida, do cidadão comum. Eu tentei, mas... eu fui no álbum. Opa. A praetexta, que eu falei, que eu chamei de quê? Eu chamei de praetexta. Aqui está escrito praetexta. Acho que eu vou escrever do jeito que eu falei. Aí vocês escolhem qual vocês querem. Foi assim que eu aprendi, mas aqui está escrito praetexta. Praetexta. Tá aí. Eu acho que tanto faz. Ó, praetexta, a pula. A praetexta é com faixa púrpura. Então tem uma faixa aqui. E essa faixa é púrpura e é usada por magistrados e crianças nobres. Eu vou fazer isso. Depois. Toga pietà. Esta é dos generais em triunfo. Depois dos imperadores. Para as mulheres, vamos ver se tem as mulheres aqui. Tem, bem ali. Vamos ver se agora eu consigo. 3 pontinhos. Tentar baixar a imagem de novo. Acho que abaixou. Vamos ver. Tá aqui. Downloads. E não tá baixando. Que estranho. Não importa. Vamos ampliar. Mamillary subligaculum. Já dá para saber o que é.
A túnica interior é uma roupa, parece uma saia com um amarrado. A túnica exterior era um pouco maior, normalmente para pessoas casadas. E a pala, que é um chale, que é colocado sobre a túnica. Esse amarelo aqui, ó, que é o chale. Então, a púrpura de Tiro, que eu tinha falado antes, é um corante raríssimo, extraído dos molúsculos. Ele é usado com um sinal imenso de poder. E é isso daí. Bom, o que mais eu posso falar? Uma curiosidade. Não, eu já falei. É do molusco, né? O que mais? A idade de Roma é do ano 8 a.C. a 5 depois de Cristo. Olha só. A moda não é só estética. Ela comunica poder, status, crença e tecnologia de cada época. Queria saber por que peraí. Imagens? Por que não estava funcionando abrir isso daqui? Antigamente eu clicava assim. Clicava nesse, com 3 pontinhos. Ou baixar imagem, ou abrir nova aba. Agora não está funcionando. Será que eu não estou no Chrome? Eu não estava no Chrome. Aham. É aqui que eu tenho que ver. Então tá. O que mais que eu posso falar disso? Ela comunica o status de cada época. Idade Média. A Idade Média começa 5 anos antes de Cristo. Viu? Não desenhei. Tá vendo? Tá vendo? Média. Então ela começa no ano 5 antes de Cristo e vai até o século XV. A queda de Roma, quando houve a queda de Roma... peraí. Eu vou fazer um pulo para o bizantino, já que eu fui muito rápido ali. Vamos para o Império Bizantino. Que é o seguinte, depois da queda de Roma, a Grécia fazia parte do Império Bizantino. Ó, aqui está Roma, e aqui está a Grécia, e aqui está a Turquia. Tudo isso daqui se tornou o Império Bizantino, que agora é a atual Bulgária, que teve lá o seu domínio, que diz que foi o início da Idade Média. Aqui. Esse Império Bizantino teve uma moda que estava o intermediário entre Roma, antiga, e a Idade Média. Por isso vocês tinham esse ponto e esse puxão de tecido caído, essas marcações, e eu quero que preste atenção nesse desenho aqui. Deixa até colocar aqui. Abrir nova guia. Lembrando que no Império Bizantino existia Alexandria, que tinha a Biblioteca de Alexandria. Quem me dera. Bom, a Biblioteca de Alexandria é onde tinha um monte de papiros com vários escritos de diversos filósofos. E Roma estava perseguindo os cristãos, e com a queda do Império Romano, o Império Bizantino teve a convivência de cristãos e judeus e de outras religiões. Era uma religião politeísta dos 12 deuses, que começou com Zeus, depois foi para Júpiter, e agora estavam os 12 deuses aqui, junto com outros deuses de outras religiões, e o catolicismo começou a crescer muito, demais. Por isso que eu falei, prestem atenção nessas vestes. Lembra o quê? As vestes religiosas. E é exatamente isto. Nesse período, estava caracterizando também o início das vestes, que se tornou as vestes do catolicismo. Só que, aqui, ó, na Alexandria, os cristãos, foi Bizâncio, acho que foi Bizâncio, tornou o cristianismo, uma religião oficial. Porque estava realmente em perigo. A violência estava começando, muitas pessoas estavam sendo mortas. Por exemplo, a Hipátia foi morta pelos cristãos, porque ela era mulher e filósofa. E isto era muito contra a religião. Então ela foi arrastada, os livros da Alexandria foi completamente destruída.
Não, ainda não, Rafael X. Podia até falar, mas nesse período a Inglaterra se chamava Bretanha. Bretanha. Aí eles se vestiam com peles. Aí as joias começaram a se misturar com o do Império Turco, a forma de se vestir. Então tem uma certa relação da construção das coroas. Isso daqui, ó, é mais para a arte, na história da arte. Pequenas cerâmicas quebradas fazendo esses mosaicos, e é uma característica, e eu quero que vocês prestem bem atenção nos olhos, que não tem nada a ver com aqueles olhos gregos. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque essa igreja, a que a gente conhece como Igreja Ortodoxa do Império Bizantino. Ó, patena, a cruz, o misal. Então, ó, o Império Turco, veja os enfeites, as roupas, as quedas. Tá vendo? Há uma certa relação entre essas roupas e essas aqui. Certo. Estamos aqui. Bizâncio. Roma Antiga, Bizâncio. E vamos para a Idade Média. Quando o Império Bizantino destruiu Alexandria, ela fez um rompimento com qualquer coisa do mundo grego e do profano. Só que teve um grande problema. O grande problema é que o Império Bizantino tomava toda a Europa. E toda a Europa estava sob a influência da religião romana e da grega. Legal saber disso, Rafael XL. E como a igreja protestante começou a surgir, ele teve esse empecilho, porque tinha uma festa profana, por exemplo, do equinócio da primavera, porque eram no norte. O equinócio da primavera era no dia 25 de dezembro. Eles faziam uma festa com pinhas, com cores vermelhas, dando presentes. Como os cristãos não sabiam quando nasceu Cristo, começaram a dizer que a festa que estava acontecendo era pelo nascimento de Cristo. Então, a igreja protestante, a igreja bizantina, instituiu o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo para aproveitar uma festa profana que era do equinócio da primavera. Se vocês pesquisarem sobre quando Jesus nasceu, algumas pessoas teorizam que foi em maio, outros falam que junho e outros falam que setembro, de acordo com os relatos bíblicos. Nenhum deles fala em dezembro. Por isso, a dia 25 de dezembro, a comemoração do Natal é uma festa profana que foi adaptada para dizer que Cristo nasceu, mas Cristo nasceu provavelmente em maio. É só pesquisarem nos históricos, porque não está na Bíblia quando ele nasceu. Só diz alguns fatos históricos, isso que levou a essas coincidências. O que mais? Tá. Quando as pessoas viram essa mudança da Igreja Católica Protestante de Constantinopla como oficial, porque Constantinopla agora é em homenagem ao imperador Constantino, o pessoal não começava a falar, eu vou trocar um deus da chuva, um deus do casamento, um deus da agricultura. Eu tenho Deus para tudo, específico, para um Deus só, que vai atender todo mundo. Em resposta a isto, os cabeças, os estudiosos da igreja que estavam em formação, resolveram criar esse Deus através de santo. Então começaram a criar santos para substituir os deuses. E nas laterais das igrejas eram colocados os santos para você orar para cada santo para alguma coisa específica. E o Jesus era uma representação da igreja do cristianismo, mas o símbolo era esse daqui. O peixe. Era um símbolo que surgiu em Roma, que era um símbolo secreto para dizer, olha, eu sou cristão. E na Bizantino no início também, eu sou cristão. Os filósofos foram ou mortos ou tiveram que mudar de profissão, como a Pátia foi morta pelos cristãos, que era uma filósofa. Tem um filme muito bom que conta essa história, se procurarem, chama-se Alexandria. Aí conta a história da Hipátia. Tá, o que mais? Espera aí. Cristãos, bizâncios, o peixe.
O peixe tem um significado grego. É uma palavra grega, porque bizantino é da Grécia, apesar da influência romana. Qual é o significado do peixe no cristianismo? Aqui está. Pronto. É fácil pesquisar. Peixe é ictis, que significa peixe. Mas cada letra significa Jesus, que é Jesus, tipo Jesus bebet meine Freude. Uau, para trabalho de geografia falando de globalização. Christus, quer dizer Cristo, Teu, quer dizer Deus, Huios, que é filho, e Soter, que é Salvador. E cada letra grega, juntando, fala peixes. Em grego é ictis. E a letra grega está bem aqui, ó. Jesus Cristo, Filho, Deus, Salvador. Então, o Jesus crucificado não era utilizado na igreja primordial, que é a igreja bizantina. Isso aí. Tá. Bom, aí a Itália, que estava separada, se dividiu em vários setores pequenos, vários pequenos reinados. A França estava nas suas brigas e guerras e tinha invasões turcas. O Império Germânico... Será que o Império Germânico já surge? Eu não lembro. Quero ver o ano. Império Germânico Romano. Império Germânico Romano. Eu quero ver o ano. Não, o Império Germânico Romano vai surgir só 969 anos depois. É daqui a pouco. Na nossa história, tá? Nós estamos aqui, ó. 1500 anos antes de Cristo até depois de Cristo. Tipo, até uns 400 depois de Cristo, 600 antes de Cristo, depois de Cristo. Então, Roma antiga e o bizantino estavam juntos, mas o Império Bizantino cresceu muito com a queda de Roma. Muito mesmo. Então, foi o período que o cristianismo subiu. Aí, no século V, inicia a Idade Média. Por isso que eu falei daqui a pouco. A Idade Média vai do século V ao século XV. No início, as roupas eram simples, retas, justas no corpo. Os homens usavam túnica curta e brais. E as mulheres, túnica longa, cote, com mangas. Mostrar. Cancelar. Idade Média, século V. Túnicas. O que mais eu falei? Eu falei mais, né? Peraí, eu falei... Calma. Túnicas. 5. Eu esqueci o que eu falei. O que eu tava falando mesmo? Pô, me fugiu agora. Brais é a palavra que me fugiu. Brais, isto. E túnica longa. Basta isso daí. Vamos pesquisar isso daqui, ó. Imagens. A túnica. Ó, a túnica longa. Olha, essa aqui é um ancestral da calça cinta-liga. O Braz é um calção. Acho que apareceu ali. Deixa eu ver se apareceu. Calma aí. Ó, curtas. Não. Essa daqui é de outros povos, dos bárbaros. Que eram mais do norte. Todo mundo que era do norte eram bárbaros. Aí temos os bretões. Que você comentou na Inglaterra, né? Século V. Bretões. Roupas. Também eram os bárbaros. Não, é bem antes.
Aqui é mais avançado. Gente, não estava tão evoluído assim. Apesar de ter a globalização, ah, não estava tão avançada a roupa assim desse jeito. Era quase a mesma coisa dos romanos por causa do Império Romano. Tá, deixa eu ver. Século V. As mulheres usavam túnica longa com cote, com mangas. 5. Túnica longa, cote com mangas. Não cupê, cupê é depois. Ó, você já deve ter visto isso. Olha a manga longa. Esse já vai mais para o Renascimento. Claro que tudo isso daqui que vocês estão vendo são pessoas que têm acesso à roupa. Certo. Onde que está? Nesse período da Idade Média, Baixa Idade Média, do século V ao século X, já viu, né? É o período que os bárbaros estavam dominando toda a Europa. As estradas romanas eram o lugar mais perigoso que existia. Porque os povos, quer dizer, o pessoal que fazia o comércio, passava por essas estradas para ir de uma região a outra, para vender as coisas na Europa, e eram assaltados por bandidos, bandoleiros, pessoas que ficavam escondidas e iam na hora e assaltavam as pessoas. Isso aconteceu durante muito tempo, até o século X. Por volta do século VI, VII, o número 0 começou a chegar na Europa. Foi inventado na Índia, na Arábia, só que não chegou a tempo, porque no século IX começou a ser calculada a idade de Cristo e começou a ser feito o ano. E eles calcularam o ano como que poderia ser, dividindo em 12 meses. Mas, como não existia o número 0, começava no ano 1. Então, Jesus nasceu no ano 1, porque não existia o número 0. Só que isso causa algumas confusões, porque você pensa, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6. E antes de Cristo tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Qual a confusão? A confusão é que não tem um 0 no meio. Porque pensa uma coisa, a pessoa nasce no ano 4, menos 4. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas todo mundo sabe que daqui até aqui tem 8 anos. 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Vai dar um ano a mais. Desculpa, contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa é para só vocês saberem que tem essa curiosidade. O ano 0 não existe. Quem vai fazer os cálculos dos anos e Cristo nasceu, o que aconteceu antes, com uma precisão, principalmente os astrônomos, eles têm que fazer ajustes em relação a isto, para saber quanto tempo de verdade é, para acrescentar um ano a mais. Outro erro de cálculo que eles fizeram é que Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. Eles erraram o cálculo. E é por isso que o século muda no ano 2001 e não 2000. Então a passagem do século não é no ano 2000, foi no ano 2001. 2001 que é a festa da passagem do século. Todo mundo que fez a festa no ano 2000 errou. Filmes de princesas, lembrou roupas de princesa. Bom, essa é a alta, desculpe, essa é a alta Idade Média, século 5 a 10. A Baixa Idade Média vai do século 12 a 14. Mas antes, isto chamou-se de calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório X, 2 séculos antes. E não foi acrescentado o número 0. O número 0 chegou e foi reconhecido na Europa 100 anos depois. Não, 100? Acho que é. Beleza, não lembro quanto. Mas muito tempo depois, o número 0. Eles não conheciam. Tá. Do século X, os mosteiros estavam muito fortes. Muito mesmo, bem fortes mesmo. E tinha
A Rose, depois eu ouço. Os mosteiros estavam fortes e elas eram espaços comunistas. No alto da montanha eram chamados de comunas, os mosteiros. Porque as pessoas viviam em comum. Viviam em oração, trabalho, tudo que produzia era dividido entre todos. Tinha o abade e tinha o bibliotecários, tinha o cavalheiriço, tinha o cozinheiro, tinha o curtidor de couro, tinha o uríveres, tinha o vidraceiro. Era uma verdadeira indústria. E era uma indústria direcionada para os nobres. Então, eles viviam em comum, vendiam para fora o que eles produziam os livros que os escribas traduziam e faziam, e eles mantiveram vivos todos os livros que conseguiram recuperar da queima em Constantinopla. E isso existia em toda parte. No Império Bizantino, nos reinos italianos, nos reinos francos, havia os mosteiros que viviam em comuna. Esses monges comunistas são do mal. Brincadeira, não são não. Entende a ideia? É isso daí. Então eles produziam queijos, produziam vinhos e viviam em comum. O que mais? E muita gente ia nessas comunas para poder aprender a ler, porque boa parte da população era analfabeta e havia em volta deles povoados. Boas partes dos povoados viviam ou perto dos mosteiros, que ficavam no alto das montanhas, ou junto dos reinos, para serem protegidos. Aí eles trabalhavam no sistema feudal. É aí que começa a haver o comércio. A globalização começa com as caravanas. De novo. Caravanas na Idade Média. Caravanas da Idade Média eram grupos organizados de mercadores, peregrinos, animais que viajavam junto para garantir segurança contra os bandidos e superar terrenos difíceis. Havia muito bandido. Aí, era o comércio, riqueza, segurança, iam para a Ásia, norte da África, chegavam até a China. Então, quando você falou de globalização, na Idade Média já existia a globalização. Imagens. Eles atravessavam desertos, iam para a Índia, iam para a China, então tem o conhecido caminho das Índias, né? Que depois ele teve que mudar para a África. Eles faziam viagens por vários reinos, trazendo essências, perfumes, incenso, seda, noz moscada, esmeraldas, pedras preciosas, e levavam para a Europa, vendiam, pegavam recursos e faziam. E era altamente lucrativo. Mas, curiosamente, a Europa não conhecia a China. Quem conhecia a China eram os comerciantes, os caravaneiros, os mercadores, que viajavam tão longe. A China era completamente desconhecida. Tem uma história muito boa sobre isso. Vocês procuram depois, tem o livro e o filme. Então, eu falei de Alexandria. E agora o outro filme se chama O Médico, mas infelizmente foi mal traduzido. Vocês vão procurar como O Físico, tanto o filme como o livro. Eu não me preparei para moda chinesa, mas é bem interessante ver isso. Moda chinesa, século X. Imagens. Como eu não me preparei, eu só vou mostrar. Tem as dinastias. Peraí. Diminua esse daí. Agora eu estou no Chrome. Eu posso fazer assim. Eu clico aqui. Opa. Volta. Aí vai. Clico aqui. Abrir imagem, uma nova guia.
Tinha um que mostrava os séculos e o nome do império. É esse aqui mesmo. A dinastia Song, as roupas fartas que eram feitas da mulher aristocrática, do Império Mongol, 1271 a 1368. Ah, os mongóis, é verdade. E a dinastia Ming. Tá. Não posso virar, porque quando ele for para o, como se fala, para o YouTube, para o YouTube, ele vai ter que ficar horizontal. Então, peço para você virar o celular. Ok. Não vou falar porque eu não estou preparado, mas você pode fazer uma pesquisa. Ninguém me perguntou nunca, né? E a primeira vez, e agora eu tenho que me preparar. Certo? Tá. Os alfaiates começaram a surgir porque tecidos diferentes começaram a aparecer. E começou a haver o comércio. Só que nas igrejas eram lugares de confiança. As pessoas confiavam nas igrejas porque eram homens de Deus. Então, eles abriam os mercados, que eram panos no chão, ou tinha até alguma cobertura, e era da época de Roma. Aí tinha o sapateiro, tinha os vendedores de especiarias, e cada um ficava junto com grupos. Ou quem fazia perfume. Tem um filme ótimo, chamado, dessa época, que é O Perfume. Que é muito bom. Que mostra essa época aí. Ah, e sobre os mosteiros que eu falei, tem um filme muito bom chamado, e o livro também é muito bom. O livro e o filme, desses dois é bom. Não sei se tem um livro de Alexandria. É chamado O Nome da Rosa. É excelente, vocês vão se divertir um monte. Tá, e essas feiras só não podiam ser feitas no ano Domini, que era diferente do sábado, porque sábado é o sabá, é o descanso dos judeus. No ano Domini é o dia do Senhor. Os outros dias eram chamados de feiras. Então você tinha a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, sábado e o dia Domini. Então todos esses dias eram dias de feiras. Essa moda não pegou na França, na Inglaterra, na Alemanha, sendo que lá eles mantiveram o nome dos dias de acordo com os deuses. Então tem o dia de Júpiter, o dia de Saturno, na língua deles. O dia de Marte. Então vocês vê Wednesday. Ah, muda uma coisa. O dia da Lua, Monday. E o dia do Sol, Sunday. Saturday é Saturno. Friday é Vênus, porque é Afrodite. Então, os nomes têm relação do nome romanos. Na Espanha também. Então, só na Itália e em Portugal, que adotou da Itália, tinha esses dias. Bom, aí, nessa idade, surge a alfaiataria e as roupas passam a ser cortadas em curva. Então, você tem os homens com o purpuã junto do tronco, acolchoado, e as calças justas. E as meias de tecidos unidos. Agora que vai ficar interessante. Vocês vão lembrar de muitos filmes. Vamos procurar? Aqui. Pourpoint, justo ao tronco, calças justas, meia de tecidos unidos. Deixa eu escrever aqui. Pourpoint. Baixa Idade Média. Foi o período da grande mudança. Ó. Essa mais italiano com sapatos pontudos que vocês já viram. A produção dos sapatos. Olha a ponta fina. Essa daqui é turca. Isso aqui é bem interessante, a gente vai ver que é dos cavaleiros feito de metal. E eram confortáveis. Então tá. Esse daqui, ó, é da primeira parte da Idade Média. Aqui é mais dos bárbaros, que tinha calça de tornozeleiros medievais. O zorro? Interessante. Porque esse aqui é hispânico. O zorro é hispânico. O que mais? Peraí. Aí tem as mulheres, que tem o coté ajustado ao torso, que vai diminuir um decote.
que é sinal de riqueza. Vamos ler. Côté, ajustado ao torso, vírgula. Escreveu Cooper. Ok. Caudas longas. Ah, legal isso aqui que apareceu. Essa é a cota de malha. Mas isso a gente vai ver depois. Olha, esta roupa que eu comentei, com esse tipo de costura. Cadê? Não, não tá aparecendo aqui. Vou colocar mulheres. Tem um filme muito bom desse período, e somente um período um pouco antes, que é chamado. Tem uma história de uma ruiva. Qual que é o nome dela? É um desenho animado. Ah, não esquece, não vou lembrar. Que a mãe obriga ela a vestir essas roupas, ao espartilho, apertando. Mas não é bem isso daqui. Aqui. A cauda longa, que se vê em vestidos de noivos atualmente. Achei. Olha só. Polens é igual a do Peter Pan. É verdade, com aquela pontinha. É a imitação da Idade Média mesmo. O que mais foi falado? Ah, já foi tudo lido. Sherlock Holmes. Não, não é Sherlock Holmes. Bom, mais. Tá, como eu estava falando, a igreja muito forte era a Igreja Católica Apostólica Romana, não, desculpa, era a Igreja Ortodoxa, foi a primeira igreja, e surgiu em Constantinopla. Lá tinha a Igreja de Santa Sofia, que era uma igreja muito importante, muito mesmo. Então, a Igreja Ortodoxa tinha o seu imperador, e como eu falei antes, o Império Germânico surgiu no ano 900. E o Papa coroava o rei do Império Germânico. Então existia uma relação muito íntima entre todo o Império Germânico e a Constantinopla. Só que Constantinopla era frequentemente atacado pelos turcos, pelo Império Otomano, que queria tomar. O nome do imperador turco era Xerxes. Sempre tentou tomar aquilo lá e nunca conseguiu aquele lugar. Desde o Xerxes lá de Esparta, antes de Cristo, até o Xerxes do Império, durante o Império Germânico, quando Constantinopla estava em alta, na baixo Idade Média, ano 1000 até 1500, certo? Então, nesse período aí, 1200 a 1500, ok? Então, o Império Bizantino, que se tornou Constantinopla, estava sendo atacado pelos turcos, e aí ocorreu a queda de Constantinopla. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana mais poderosa de toda a Europa, a Igreja Católica Romana lá na Itália era fraquinha, muito fraca. Aí, olha, a queda aconteceu no dia 29 de maio de 1453, com o uso dos canhões e um cerco que durou muito tempo até a queda dela. A igreja de Santa Sofia foi tomada, a cruz foi derrubada, o Papa e os católicos tiveram que fugir, e fugiram para o norte, indo para o reino da Polônia, para o reino da Germânia, ou para a Rússia, né? Acho que era os povos escoceses que usavam. O que ele usava? A gaita de fole. É verdade. Usuários de gaita de fole. Eram os escoceses que usavam.
Exato, exatamente. Bom, aí fugiram e a Igreja Ortodoxa enfraqueceu no nosso mundo ocidental. E a Igreja Italiana começou a se fortalecer. E nessa época, o Papa era o Papa Alexandre. Papa Alexandre Borgia. Era o Papa Alexandre VI. Ele morreu em 1503, então ele pegou esse período da queda de Roma, ele foi empossado, 1492, até a sua morte, 1453. Então, ele estava vivendo mais ou menos esse período, estava mesmo? Peraí, será que eu falei errado? Deixa eu ver se eu falei errado. Papa Alexandre VI. Ele nasceu em 1400... desculpe. 1431. Não pegou bem o período, mas houve a queda de Roma. Tá, não pegou esse período. Então a igreja italiana começou a se fortalecer bastante. Tinha um papa espanhol. E eles começaram a perder fiéis. Já estavam perdendo por causa de um sujeito chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. Tento novamente. Martinho Lutero. Esse cara, olha o período dele. 1483 a 1456. Eles começaram a perder devotos. Bom, com a queda de Constantinopla, 1423, começou o Renascimento. Mas o Renascimento se deve aos protestantes. Porque, não propriamente Martinho Lutero, mas a igreja estava perdendo fiéis para outros segmentos da igreja. Tinha os dominicanos, jesuítas e coisa tal. Começou a surgir muitas ramificações. E o pessoal começou a cantar músicas profanas. Povos antigos observavam o movimento do Sol e da Lua. Sim, eram chamados magos. Isto era, na época de Roma, os 3 reis magos eram astrônomos. Eles sabiam ler as estrelas e calcular as datas. E isto já estava bem forte na idade em Roma. Certo? Então, eram os reis magos que eram chamados. Por isso, quando a gente vê a história de que os magos levaram presentes para Jesus, eles eram os astrônomos. Nossa, é verdade, obrigado por ter falado. Eram os astrônomos. Então vamos finalizar a Idade Média e finalizar essa parte da aula. Então vamos ver. A Idade Média, então, se encerra. Então nós temos aqui o vestido de Borgonha, cauda longa, o chapéu, isso daqui se deve ter visto, né? Esse véu do chapéu, sapatos de ponta, e a partir daqui vocês vão ver uma revolução da moda. Antes era status, começou a ter alfaiates no século 1000, e a partir desse momento, da queda de Roma, vamos ter o Renascimento. Então o criador das horas seguiu a mesma lógica? As horas são criadas assim. Você tem um círculo, aqui está, e aqui você tem um plano, beleza? Esse é meio arco. Ok. Agora você faz o seguinte. Divide aqui. Aqui é 12 horas. Significa que aqui você divide em 2. Aqui é 9 horas. Aqui você divide em 3. E aqui você tem 7, 8, 10, 11. Por quê? Pelo seguinte. Quando você divide assim, você tem os graus. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90. Dividido por 6, 90 graus. Você tem 1, vai dar 30, e você tem 15. 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Por quê? Porque esta distância aqui
é igual a esta distância. 10 horas forma um triângulo divino, perfeito. Ele é chamado de triângulo equilátero. Se você divide aqui 60 graus, você vai ter a mesma coisa. Ó, 11, 1 hora, 2 horas, 14, 15, 16. Você tem 30 graus. E a mesma coisa aqui. 30 graus e a mesma coisa aqui. 30 graus. Você tem praticamente 6 triângulos perfeitos. E é por isso que é dividido assim. Se dividir no meio, 30 graus. Se dividir no meio, 30 graus, 12 horas. É por causa do triângulo equilátero. E aí você tem o hexágono. E o hexágono tem a ver com a natureza também. Talvez, antes de... Deixa eu lembrar quem. Nós temos o Abraão. Acho que antes de Abraão. Todo o povo era nômade. Existiam os fixos. Por exemplo, os egípcios, os bizantinos, os egípcios, os mesopotâmios, eu esqueci o nome deles, macedônios. Tinha muitos povos, mas os hebraicos eram nômades. Como eles eram nômades, eles olhavam as estrelas, mas não faziam as pedras, que era a posição das estrelas, que é para indicar o ano. Então eles não tinham contagem de ano. Então, antes de Abraão, que era antes da escrita, eles contavam os anos tendo uma barra e marcando as datas, que eram chamadas de luas. Por quê? Entre uma lua nova, ela começa a minguar, ela cheia, começa a minguar, fica nova, começa a crescer, fica cheia, dá 28 dias. É assim que eles contavam. Eles contavam longos períodos por luas, que era chamado de mês lunar. Agora, quem tinha fixo, que fazia agricultura, contava pela posição de uma estrela, que ficava à meia-noite naquele lugar. Eles só ficavam aqui no meio, olhavam aqui, ó, à meia-noite, sabiam que era meia-noite, sabiam? Eles vinham a estrela, tá aqui, ó. Se eu ficar aqui, eu vejo batendo nesse pino de pedra. É aqui que está a estrela. E isso só repete a cada 356 dias e 8 horas. Eles sabiam o ano. Aí os povos que eram fixos, mas Abraão descobriu a escrita com outros povos. E aí começou a escrever as histórias. Aí Moisés foi educado pelos faraós. Aí ele descobriu a contagem de anos. Então, a partir de Moisés, nós temos os anos. É por isso que antes, os homens da Bíblia, como eu ia falar, os homens da Bíblia, só um pouquinho. Já falo com você, eu estou dando aula agora. Me espera mais 5 minutinhos, só 5. Bom, os homens da Bíblia viviam 700 anos, 800 anos, porque eram contados em luas, e cada lua tem 28 dias. Depois, quando começaram a se fixar junto dos egípcios, aprenderam a contagem dos anos. Automaticamente, na história escrita, as pessoas começaram a viver menos. 70 anos, 80 anos, porque agora é contado em anos, não em luas. Sobre a... O que você falou depois? Espera aí. Então, a história é contada antes de Abraão, falado. Um conta para o outro. Um conta para o outro. Depois, com a invenção da escrita, começaram a escrever. Então, o registro era mais preciso com a escrita. Depois de Moisés, a precisão aumentou bastante. Abraão, depois tem os juízes, né? Então tem a escrita, tem o tabelião, tem um monte de coisas. Mas com Moisés,
o registro melhorou muito, muito mesmo. Por isso, parou de ter cobras falantes ou... sabe, toda aquela alegoria um pouco mais fantasiosa e começou a ser mais palpável as histórias, suas guerras, as caminhadas, as ações divinas. Então começou a ser menos com bichos falantes e monstros e coisas assim. E é isso. Bom, amanhã, X Felipe, nós vamos ver Renascimento até o final. Talvez não dê. Talvez eu precise de mais uma aula. Vai ser uma pesquisa complicada, porque quando você pesquisa sobre religião, vai ter muita história. Vai ter gente falando muita coisa diferente. Sobre o nascimento de Cristo, você vai ver umas 4, 5 datas. Nenhuma é 25 de dezembro. Por sinal, você sabia que São Nicolau nasceu no dia 15 de dezembro? Morreu, quer dizer, no dia 15 de dezembro? Por isso, o Papai Noel é comemorado na data certa? O nascimento de Cristo na data errada, mas o Papai Noel na data certa. Então a sua busca vai ser um pouco complicada, porque é muito livro de teologia, de teólogos, né, que estudam, é muita coisa, de arqueólogos, historiadores, para você encontrar esses dados que eu te passei. Estudei bastante sobre isso daí para falar. Beleza. Sherlock vai ser depois, a gente vai falar de Sherlock. Nós vamos estar aqui. Não, desculpe, aqui. Esse é o período. Século XIX. Eduardino. Esse período aqui. Bom, gente, até mais. Muito obrigado a todos que me acompanharam e até amanhã, às 8 horas.